Olá, meus irmãos, vamos ao estudo de mais uma lição lições do livro de Marcos. A lição é a de número 10, Jesus fala do seu reino. Tópico de quarta-feira, ilustrações do reino da graça. Tópico A, descreva como o crescimento da semente se relaciona com o reino de Deus. Da mesma maneira que nós vemos uma fruta crescer no pé, primeiro aquele grãozinho, depois uma fruta grande, ou a semente que a gente joga na terra e não sabe se ela vai germinar ou não, ou como ela germina, e qual o crescimento da planta, o reino da graça é idêntico. Nós não vemos ele crescendo, mas ele pouco a pouco vai germinando e se tornando em árvore, e logo ele dá frutos, e assim é o reino da graça. O crescimento nós não vemos, nós não sabemos o tamanho ou a enormidade de até onde atinge a graça, mas ele vai crescendo cada vez mais na nossa alma e ao redor de nós. A nota nos diz: Cristo usou outras ilustrações, procurando desviar o pensamento deles da esperança de um reino terrestre para a obra da graça de Deus na alma. A germinação da semente representa o início da vida espiritual, e o desenvolvimento da planta é uma figura do desenvolvimento do caráter. Não pode haver vida sem crescimento. A planta deve crescer ou morrer. Como seu crescimento é silencioso, imperceptível e contínuo, o mesmo acontece com o crescimento do caráter. A planta cresce recebendo aquilo que Deus providenciou para sustentar a sua vida. Assim, o crescimento espiritual é alcançado através da cooperação com os agentes divinos. Assim como a planta se enraiza no solo, o mesmo ocorre com as raízes em Cristo. Assim como a planta recebe o sol, o orvalho e a chuva, também nós devemos receber o Espírito Santo. Tópico B. De que forma o reino de Deus se parece com um grão de mostarda? Marcos capítulo 4, versos 30 a 32. E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Assim também é o reino de Deus. Com um pouquinho de fé, nós podemos criar grandes coisas. Com muita fé, com a fé crescente, com o reino da graça crescendo em nós, podemos alcançar grandes coisas. O reino de Cristo no início parecia humilde e insignificante em comparação com os reinos terrenos. Parecia ser o menor de todos. A pretensão de Cristo de ser um rei foi ridicularizada pelos governantes desse mundo. No entanto, nas poderosas verdades confiadas aos seus seguidores, o reino do Evangelho possuía uma vida divina. E quão rápido foi o seu crescimento, quão vasta foi sua influência. Assim, a obra da graça no coração é pequena em seu início. Uma palavra é dita, um raio de luz é derramado na alma, uma influência exercida de modo a ser o início da nova vida. E quem pode medir os resultados? Qual será o fruto do crescimento da semente da palavra de Deus dentro de nós? Jesus ilustrou esse crescimento com a videira. Da mesma maneira que a videira fornece vida a toda a planta, Jesus nos comparou com os ramos da videira. E ele
ele comparou a nós como tendo ligação direta com a videira, que é Ele. Se você está ligado a Cristo, recebe seiva e vida e tem condições de criar frutos para o reino de Deus. Mas se você não está ligado à videira, todos os frutos que você acha que pode produzir não são para o reino de Deus. É essencial para se produzir bons frutos estar ligado a Cristo. Deus deseja manifestar através de você a santidade e benevolência e a compaixão de seu próprio caráter. Mas o Salvador não manda os discípulos primeiro trabalhar para depois dar frutos. Ele manda permanecerem nele. Esse é o segredo da vitória.